Boa tarde a todos. Essa é mais uma conversa online do Sindicom Rio. Hoje, nossa conversa online é com o auditor fiscal aposentado da Receita Federal, senhor Leônidas Quaresma, que vai abordar o tema Imposto de Renda 2025. Antes de passar a palavra para o senhor Leônidas, a presidente do Sindicom Rio, senhora Diva Gesualdi, dará as boas-vindas. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui conosco em mais essa conversa com Leônidas. Leônidas, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui para nos orientar da melhor maneira possível para nós fazermos nossas declarações e de outras pessoas também e usufruir de todos os nossos direitos dentro das obrigações legais que nós temos que obedecer. Então, obrigada a todos novamente. Leônidas, a palavra está com você. Obrigada, Leônidas. Muito obrigado, Diva. Obrigado a todos pela presença. Bom, vocês já sabem mais ou menos como é que é o meu estilo, né? Eu faço uma pequena introdução, um pequeno esquenta, e depois vocês me bombardeiam com as perguntas, que eu acho que é mais produtivo assim. Se eu tentasse, digamos, trazer alguma apresentação aqui, eu correria o risco de falar coisas que vocês já sabem e o meu interesse é que vocês me tragam as perguntas, as questões que vocês têm pessoais. Não tenham medo, não tenham vergonha de perguntar. Por quê? Uma pergunta sua certamente vai despertar o interesse de outro que vai lembrar de alguma coisa, vai fazer pergunta, e assim a gente vai num círculo virtuoso. Vocês perguntam, eu respondo, outro lembra e pergunta de novo, e assim vai correndo. Só para fazer um esquenta, eu vou tentar passar aqui rapidinho as novidades desse ano, só para a gente, digamos, mais ou menos igualar conhecimento. Bom, bom, não chega a ser novidade, mas é novidade porque este ano é o prazo de entrega da declaração. Vai terminar dia 30 de maio. Por quê? 31 é sábado e o contribuinte não poderia entregar uma declaração depois do prazo de pagamento do imposto. O pagamento do imposto tem que ser até o último dia útil do mês. O dia útil do mês é dia 30, então tem que entregar a declaração também até o dia 30. Porque algumas pessoas já perguntam, mas por que não é 31? Não é 31 porque ele não pode entregar a declaração sem ter pago o imposto. Quer dizer, não seria razoável ele confessar uma dívida depois do prazo. Tá? Então, essa é digamos, a principal razão para ser ser dia 30 e não 31. Esse ano a Receita está um pouco atrasada. Ela que normalmente libera a declaração pré-preenchida logo quando disponibiliza o programa. Esse ano ela se atrasou e a declaração pré-preenchida completa só vai estar disponível no dia 1º. Hoje você consegue buscar a declaração pré-preenchida, mas não com a garantia de que vão estar todos os dados que a Receita dispõe nesta versão. Mas eu já vi muita gente, já fiz muitas declarações usando a pré-preenchida de quem não tem, digamos, grandes necessidades, não tem muitas despesas médicas e tal. Não tem uma declaração complicada, dá perfeitamente para usar a declaração pré-preenchida já a partir eu acho que desde semana passada já estava disponível. Ok? Então, dia 17 começou as transmissões, a pré-preenchida completa começa dia 1º. E, assim, uma coisa que eu queria comentar com vocês é a questão da declaração online. Eu constato que a Receita está investindo cada vez mais na declaração online, o que a Receita chama de MIR, Meu Imposto de Renda. E eu imagino, quer dizer, a minha previsão é que daqui a uns 5 anos, talvez, um pouco mais, um pouco menos, talvez um pouco mais, a Receita vai descontinuar o programa de declaração do jeito que é, quer dizer, com um programa gerador de declaração. Por quê? Porque a Receita está agregando conhecimentos, um pouco de, possivelmente, inteligência artificial neste programa online. Só para citar um exemplo, é muito comum as pessoas que têm bens, digamos, têm um apartamento para comprar em 2000. E aí, passa o tempo, e elas, apesar de efetivamente não fazerem benfeitoria, muita gente acha que poderia, digamos, reavaliar o bem. Coloca diz que fez uma benfeitoria aqui, uma benfeitoria ali, coisa e tal. Com essa declaração com o MIR, a previsão da Receita é proibir o contribuinte de criar benfeitorias e somá-las ao valor do bem. Tá? Ele vai informar as benfeitorias que fizer, mas elas vão continuar todas separadas. Vai ter o principal, o imóvel, por exemplo, e cada uma das benfeitorias em suas datas diferentes. Por quê? Na hora de apurar o ganho de capital, numa eventual venda,
contribuinte tem que dizer que aquele bem foi adquirido em etapas e cada uma das benfeitorias vai ter uma data. Isso faz muita diferença, porque eu costumo dar de exemplo alguém que, por exemplo, comprou um imóvel em 1968. Consta na declaração dele R$ 10 num apartamento no Jardim Pernambuco, no Leblon. R$ 10 num apartamento de 150 metros quadrados. E, se ele vier a vender esse apartamento hoje, ele consegue vender por R$ 15 milhões. Na prática, ele vai ter R$ 15 milhões de lucro e não vai pagar nada. Por quê? Porque esse bem foi adquirido até 68. Agora, imagine que esse mesmo contribuinte, vendo que o imóvel dele estava todo caído, que ele comprou em 68, mas nunca fez nada, resolveu chamar um corretor para assisti-lo. Deixa eu ver cá, quanto é que eu conseguiria nesse apartamento? Eu conto, não, doutor, isso aqui consegue talvez uns 3 milhões. Não é como 3 milhões? O meu vizinho aqui vendeu por 12. Não, o seu apartamento está super caído. Está uma porcaria, está uma droga. Ele, então tá. Ele resolve investir dinheiro e fazer uma benfeitoria nesse imóvel. Gasta R$ 500 mil na benfeitoria. Na hora que ele for vender, o custo dele foi o quê? 500 mil e 10, 5 milhões. Não, mentira. 500 mil mais R$ 10, que é o custo inicial dele, R$ 10, mais os 500 que ele gastou na benfeitoria. Conclusão, ele que não iria pagar nada de imposto se não tivesse considerado benfeitoria, vai ter que pagar imposto. Tá? Então, a receita para prevenir esse tipo de erro, principalmente do contribuinte reavaliar o bem sem efetivamente ter feito benfeitoria, com certeza no MIR, esse meu imposto de renda, isso vai estar proibido porque ele vai exigir que você informe separadamente cada uma das benfeitorias em suas respectivas datas. Lembrando que o contribuinte que faz benfeitoria, ele tem que guardar os comprovantes até 5 anos depois da venda. Tá? Ele faz a benfeitoria hoje, vende daqui a 10 anos, ele vai ter que guardar aqueles comprovantes por 15 anos, pelo menos. Ok? Bem, deixa eu ver aqui mais. Uma alteração, uma novidade desse ano é que até o ano passado estava obrigado a apresentar a declaração quem teve um rendimento tributável acima de R$ 30.639. Para este ano, foi aumentado esse limite, então o limite agora passou para R$ 33.888. A atividade rural passou de 153.999,50 para 169.440. E uma novidade, por conta da Lei 14.973 do ano passado, quem atualizou bens, que eu espero que ninguém tenha feito isso, porque isso era um verdadeiro engodo, quem atualizou bens do ano passado, pagando aqueles 4%, 8%, pagando 8%, quem fez essa atualização está obrigado a fazer a declaração. Ok? Que mais? Sim. Também uma outra condição de obrigatoriedade, que é novidade, é quem auferiu rendimentos do exterior. A grande novidade desse ano, que eu digo uma das grandes novidades, é que quem apurou lucro com rendimentos no exterior, seja lucros e dividendos ou aplicação financeira, ele não vai mais usar o ganho de capital. Quer dizer, não usou e não deverá usar o programa ganho de capital. O próprio programa vai calcular o imposto e vai cobrar dele isso na declaração de ajuste. Antes ele era obrigado a pagar o ganho de capital até o último dia útil do mês seguinte, ele agora vai pagar até o prazo de entrega da declaração. O programa faz esse cálculo e leva para a ficha de rendimentos de tributação exclusiva o total do rendimento. E, como dívida, quer dizer, como imposto apurado, ele leva para o ajuste esse valor calculado pelo programa. Ok? Deixa eu ver aqui mais. Tem mais alguma novidade que eu lembro? Estou pegando a minha colinha aqui. Sim, uma coisa que não é novidade, quer dizer, é novidade, mas quase ninguém falou. Eu sei que muita gente está tendo dificuldade em informar a conta para tanto débito automático quanto para crédito da restituição. Por quê? Se a pessoa não tiver na sua declaração de bens
o registro de uma conta, seja conta corrente, conta de poupança, conta pagamento, ela não vai conseguir transmitir a sua declaração. Por quê? Porque ele vai exigir que você informe banco, agência e conta. E, a partir desse ano, você não consegue mais colocar na hora banco, agência e conta que você quer receber. As únicas possibilidades é você informar Pix, e o Pix, a chave Pix, tem que ser o CPF do contribuinte, ou você pré-cadastrar a banco, agência e conta na sua declaração de bens. Tá? Aí vocês vão me perguntar, mas quem não tem declaração de bens? Como é que quem não tinha ano passado declaração de banco? O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente, se ele não quiser receber por Pix, tendo a sua chave como CPF, ele vai precisar cadastrar uma conta na sua declaração de bens, ainda que os saldos estejam zerados. Ele cadastra essa conta, banco, agência e conta, cadastra 0 no ano anterior, 0 no ano atual, aí sim ele vai poder optar por essa nova conta que ele quer receber. Eu estou indo mais ou menos rápido, falando rápido, mas eu espero que o que não ficar claro, vocês me perguntem logo, logo. Tá? Uma outra novidade é a questão da priorização da restituição. A prioridade máxima é para quem é aquela prioridade legal, de quem tem mais de 80 anos. A segunda prioridade é quem tem idade superior a 60 anos, ou é deficiente, ou portador de moléstia grave. E também o professor cuja principal fonte pagadora é o magistério. Quer dizer, um professor que faça declaração, se ele tiver como rendimento do magistério R$ 20.000 e um outro rendimento qualquer, por exemplo, de aluguel, R$ 30.000, ele não vai ter prioridade. Se for o contrário, ele tem um rendimento de 30 mil de magistério e a soma dos outros rendimentos for menor do que 30, ele vai ter prioridade junto com os maiores de 60, os deficientes e os portadores de moléstia grave. A novidade desse ano é que quem usar a declaração pré-preenchida e optar pelo Pix vai ter prioridade em relação aos demais. Quer dizer, esses dois primeiros que eu falei têm prioridade, em seguida é quem fizer pelo Pix e usar a declaração pré-preenchida. Depois desse, vem quem usar o Pix ou usar a declaração pré-preenchida. E, por último, os demais contribuintes, que aí a prioridade é de acordo com a data da entrega da declaração. Deixa eu ver minha colinha aqui. Sim, uma novidade desse ano, a Receita com o objetivo de, eu diria que, assustar o contribuinte, deixar o contribuinte mais preocupado com a eficiência do leão. Se você tem uma conta no exterior e, digamos, por distração, não vem colocando essa conta na sua declaração, o programa vai te dizer, você tem uma conta no exterior, num país tal, no banco tal, conta tal, e você não está declarando. Então, na declaração de bens, vai vir a informação daquela conta que você tem no exterior que você não colocou. Tá? Então, isso é um alerta para que você coloque esse dado da sua conta no exterior na declaração de bens. A Receita reclassificou alguns bens, criou 6 novos bens e alterou o nome de 13 bens e extinguiu 3. Então, se vocês virem alguma mudança na declaração de bens, naquela codificação, os nomes dos ativos, é por conta disso. O que mais? Bom, eu acho que, mais ou menos pelo que eu lembro, eu acho que já deu para desse esquenta. Agora vamos às perguntas. Podem começar. Eu vi uma mão levantada da Josiane Ribeiro. Josiane. Na pergunta que eu ia fazer, depois ele na sequência, ele já explicou. Tá, obrigada. Que bom. Seu Leon. O Ribamar acho que levantou a mão antes. Não entendi, Leon. Ele abriu mão para o Ribamar. Tá. É que ele muito gentilmente viu que eu levantei primeiro. Obrigado, Leão.
Então, Leônidas, muito obrigado aí pelas iniciais. Eu queria te pedir, não sei se você pode fazer esse favor, né? Essa Diga. sua colinha que você citou insistentemente aí durante a sua apresentação, com as novidades do IR, né? Você não pode disponibilizar para a gente essa colinha? Com certeza, com certeza. Faço isso para vocês, fácil. E aí a É um gente pau- já tem um dado seu importante, né? Que a gente já segue ali, porque todo mundo pergunta para a gente quais são as novidades do IR esse ano, o que que vai ter de diferente? Nessa colinha não está essa questão do banco, isso foi um aprendizado, e eu acho que tem alguma outra coisa que eu falei que não está, mas tá tranquilo, eu mando sim, mando para vocês. Beleza. Complementando aí a pergunta, finalizando, é que você falou das contas do exterior, né? E essas contas novas aí, o Leão, de Wise, de dólar app, que as pessoas abrem e colocam dinheiro para viajar para o exterior, essas contas são consideradas contas bancárias? Você conhece essas contas? Já ouvi falar, mas não conheço muito bem. São contas ou são simplesmente um mecanismo de transferência? Então, Porque eu sei que atrás muita gente usava o Wise, mas é só um o Wise. mecanismo de transferência. Isso não é conta corrente, é tipo Wise, é isso mesmo. É isso Então, mesmo. se for simplesmente um mecanismo de transferência, eu diria que não, porque você não tem o dinheiro naquele. Quer dizer, você simplesmente usa aquele meio para transferir. Isso mesmo. Ou para uma pessoa, ou para um outro banco. Quer dizer, não é uma conta, digamos, não é um bem. É simplesmente um mecanismo. Entendi. Até para fugir do IOF mais caro, né? Isso aí. Perdão, Leônidas, só para finalizar, você falou sobre. Você vai falar sobre a questão de plano de saúde, do abatimento, ou posso perguntar por aqui? Ah, pode perguntar. Aqui Então, é, uma dúvida muito comum é as pessoas que têm plano de saúde através daqueles contratos coletivos por adesão, né? Onde é a empresa que recolhe o seu valor do plano, a empresa paga, né? E muita gente estava declarando para a Receita e a Receita estava cobrando isso como não sendo um documento útil, né? Como é que você recomenda que se faça? ah, então, o que acontece? Quando você tem um plano coletivo empresa, quer dizer, um plano de saúde contratado por uma empresa, a presunção da Receita, quer dizer, o que a Receita imagina que está acontecendo, é você ter ganho aquele plano de saúde. Se você ganha o plano de saúde, você não pode deduzir. Por quê? Porque o ônus não foi seu, tá? Eu vejo que muita gente, digamos, foi enganada abrindo mão dos seus planos de saúde de pessoa física para ir para o plano de saúde de empresa, porque naquele momento era mais barato. Eu fico revoltado com isso, que as pessoas foram enganadas, por quê? O plano de saúde de pessoa física, ele tem uma limitação pela ANS, ele não pode subir mais do que a ANS determina. Enquanto um plano de saúde coletivo, empresarial, não tem, digamos, não tem limite nenhum. É Então, a livre pessoa entra, negociação. isso, a pessoa larga o seu plano de saúde pessoal, hoje que ele pagava, digamos, R$ 2.000, vai para um outro que lhe cobra 1.500 no primeiro ano. No segundo ano, o plano de saúde não, agora o seu plano vai para R$ 2.500, quer dizer, mais do que você pagaria na pessoa física. E você fica a ver navio, quer dizer, hoje em dia você não consegue mais plano de saúde de pessoa física e está lascado por conta desse engodo que aprontaram. Então, bom, voltando agora ao cerne da pergunta, isso foi só digamos, uma catarsezinha. Um desabafo. Se você tem, se você tem um plano empresarial, qual é a minha recomendação? Pague com a sua conta de pessoa física. Nunca pague com a conta de pessoa jurídica. Muito menos pague em dinheiro. Por quê? Você tem um plano de saúde coletivo, empresarial, muito possivelmente, não é certo, mas muito possivelmente você vai cair na malha. O que a Receita vai exigir? Vai exigir que você prove que o ônus daquele pagamento foi seu. Então, se você paga com uma conta sua de pessoa física, naquele canhotinho, no recibo de pagamento, certamente vai aparecer lá. O banco vai te dizer quem é o beneficiário, o plano de saúde. Quem é o pagador, o CNPJ da empresa. E as pessoas aí ficam, mas quem pagou foi a empresa. Não. Na verdade, digamos, quem está pagando é a empresa, porque o contrato dela, do plano de saúde, é com a empresa. Só que nessa filipetazinha do pagamento, vai vir lá embaixo. Pagador efetivo, o real pagador, alguma coisa desse tipo. E lá vai aparecer o seu nome e o seu CPF. Isso é mais do que suficiente para você convencer a Receita de que você pagou aquele plano de saúde, que você arcou com o ônus daquele pagamento. Mais uma coisa, que as pessoas, digamos, abrem mão também erradamente.
Imagine que você faz esse plano coletivo, esse plano de saúde, através de uma empresa, até de um MEI. Apesar do MEI só poder ter um empregado, no plano de saúde você tem 5, 6 empregados. Sua mulher, seus filhos, seu pai, sua mãe, sua sogra. Todas essas pessoas podem colocar na sua declaração aquilo que coube a elas. Mas aí você vai me dizer, não, mas digamos, quem pagou fui eu. Não importa quem pagou. Importa quem é o beneficiário do serviço, tá? Bom, importa quem pagou se essa pessoa não for da sua unidade familiar. Se quem pagou, quer dizer, se os beneficiários forem da sua unidade familiar, não há necessidade do seu familiar provar que lhe reembolsou, tá? Então, se você está lá no seu plano de saúde, você, sua mulher, seus 4 filhos. Se sua mulher e seus filhos fizerem declaração em separado, cada um vai colocar aquilo que coube a eles. E não vão precisar provar que te reembolsaram. Se eles caírem na malha, como você vai cair, simplesmente eles vão usar a mesma justificativa. Vão juntar os comprovantes de pagamentos com o seu nome e a prova de que tem uma relação familiar entre vocês. Ok? Então, nunca abram mão de colocar como dentro do seu plano de saúde só pelo fato de ser empresarial ou não. A menos que seja a empresa que esteja dando isso para você. Ok? Ok, obrigado, Leônidas. Nada? Quem é o próximo? Posso falar? Posso falar. Pode. Ô, Leônidas, você consegue ajudar também com ganho de capital? Eu acho que alguma coisa sim. Vamos lá, vamos arriscar. Me diga lá. É que eu estou com um caso aqui e o domicílio fiscal desse cliente ele já não é mais no Brasil. Então, por esse motivo, quando ele fez a venda desse imóvel, quem fica obrigado a fazer o pagamento do ganho de capital é o adquirente do imóvel, né? A pessoa nova que está comprando o imóvel. Só que eu não estou conseguindo preencher da forma correta o ganho de capital. Olha que a saída definitiva, gente. Então, Porque veja eu- bem, neste caso, o programa Ganho de Capital vai servir simplesmente para você fazer o cálculo de quanto é devido. Normalmente, você pega um programa Ganho de Capital e importa na declaração. Nesse caso, não haverá isso, tá? Você vai usar o programa Ganho de Capital para fazer o cálculo, gerar o DARF no nome do responsável, do representante legal. Por que isso? Porque alguém que não reside no Brasil não está alcançável pela Receita. A Receita não pode ir atrás dele para cobrar isso lá. Então, tem que ter alguém no Brasil que seja o responsável, que essa pessoa vai ser o responsável pela retenção e pelo recolhimento. Ok? Quer dizer, então, diferentemente de quando você recebe, quando você é responsável pelo aluguel de um não residente, você recebe aquele aluguel, retém 15% e remete os 85% para o não residente. Neste caso, você está obrigado a fazer a DIRF no seu nome, por quê? Você vai recolher o DARF no seu CPF, como procurador. No caso do ganho de capital, não. Você não precisa, digamos, juntar de sua declaração. Porque senão vai ficar misturado o que é seu com o de outra pessoa. A DIRF não. A DIRF não gera nenhum custo para você na sua declaração. É totalmente diferente a DIRF da declaração de pessoa física. Se você usa o ganho de capital para gerar o DARF e importa na sua declaração, você está misturando duas pessoas. Ok? Mas, de qualquer forma, o DARF vai sair no nome do adquirente, né? Sim, eu diria que sim. Perfeito, perfeito. Leônidas, só para interferir na pergunta do Leão um pouquinho, então seria bom orientar que todo mundo que tiver não residente no Brasil for para o exterior e tiver bens imóveis aqui no Brasil, é obrigado a, A ter um procurador. Obrigado a ter um elencar um procurador, não é isso? Exatamente. Por quê? Porque a Receita não consegue cobrar de alguém fora. Ela tem que ter alguém alcançável aqui no Brasil. É só lembrar dessa confusão do Elon Musk aí com o Alexandre de Moraes. Da mesma maneira, quem tem empresas no Brasil tem que ter um responsável aqui. Que se a empresa fizer alguma besteira, o governo brasileiro não consegue alcançar essa pessoa que é responsável. Então, por isso, tem que ter um responsável no Brasil.
Seu Leônidas, só tem também perguntas pelo chat, tá bom? Só Sim, por pode fazê-las, por favor. depois abrir para outras pessoas também. Seu Sérgio Moraes, ele está sem o microfone. Não sabia que ganho apurado na venda de bem no exterior, apurado em 2024, seria apurado nesta declaração. E fiz o GCAP 2024. Apurei o IR, né, devido, e o meu cliente pagou o IR devido no mês seguinte, como sempre era feito. O que faço agora, visto que ele já pagou o IR e o valor não é baixo? Esse ganho de capital é de bem imóvel vendido ou de aplicação financeira? O que eu falei antes foi sobre aplicação financeira e lucros distribuídos, tá? Quer dizer, são ganhos de empresas. Ou empresa banco, que paga rendimento de aplicação financeira, ou lucro. No caso de bens imóveis, bens mesmos físicos, isso continua usando o ganho de capital, com o mesmo código. Percebeu a diferença? Vendeu alguém não residente. Vendeu alguém residente. Estou aqui no Brasil. Vendi um imóvel meu em Portugal. Eu vou apurar o ganho de capital e vou pagar o imposto com 4.600. Se eu tenho uma empresa, uma offshore, ou eu tenho uma conta no exterior em que eu aplico e recebi rendimentos de aplicação financeira, neste caso, ou no caso de distribuição de lucro dessa minha offshore, aí na declaração o prazo de pagamento na entrega, prazo de entrega da declaração. Ele complementou aqui, ação de empresa no exterior que não está na bolsa, companhia de capital fechado. Então, nesse caso, ele está recebendo rendimentos da empresa, lucro distribuído. Esses lucros distribuídos de empresa são devidos no ajuste. Eu, sinceramente, não sei como é que a Receita vai tratar isso. Eu imagino que vai ter que pedir, fazer um redaft, trocando esse pagamento que ele fez com o código 4.600 para 0.211. Aí vai precisar trocar o código e a data da apuração e a data do vencimento. Ele falou aqui, ó, é ganho de capital na recompra das ações pela empresa do exterior, não é lucro. Não, mas de qualquer maneira é uma aplicação financeira. Tá? Tá, tudo bem. O Leônidas Tem o aproveitou. próximo a perguntar? Deixa eu só aproveitar o gancho da pergunta do colega para o Leônidas. E ele pode aproveitar aqui no Brasil o imposto que ele pagaria em Portugal por essa venda do imóvel, Leônidas, ou não? Sim, ele compensa. O imposto que ele pagar no exterior, ele compensa. O que acontece? Na verdade, ele vai pagar imposto sobre o líquido que ele teve. O valor da venda ou do ganho menos o imposto. E uma novidade que a lei trouxe lá em 2023, que aconteceu em 2024, que ele pode compensar. Se ele tem essa empresa que ele aplica lá no mercado financeiro, compra e vende ações, etc, etc. Se no momento ele tiver prejuízo, ele pode acumular aquele prejuízo para compensar com lucros futuros. E não tem, digamos, não tem limite como tem, por exemplo, no livro caixa. Tá? Quer dizer, alguém que tenha uma empresa no exterior, ele agora está obrigado a fazer o balanço todo ano. Fez o balanço, apurou o lucro, pagou o imposto. Se ele teve prejuízo, ele guarda aquele prejuízo para compensar com lucros futuros. Ok. Quem é o próximo? Milton, tem a Adriana, Rosinei, tem a presidente também. Você anotou a ordem que levantaram a mão? Não, né? Não conseguiu, não, né? Oi, Rosinei, quer falar? Tá, eu vou falar então. Boa tarde a todos. Boa tarde. Leônidas, a minha dúvida é sobre um caso de uma herança envolvendo declaração final de espólio, tá? O que aconteceu? A pessoa morreu em 2018. Nesse inventário foram feitas duas partilhas, uma em 2020, por partilha por escritura pública extrajudicial. Os valores que couberam aos três herdeiros, cada um dos bens que foram divididos nessa partilha de 2020,
eram abaixo de 30 mil, eram bens de pequeno valor, tá? Só que não foi apresentada em 2021 a declaração final de espólio referente a essa partilha. Na verdade, foi apresentada como uma declaração intermediária normal, tá? Onde, além desses bens, constaram outros que foram objeto de sobrepartilha em 2024, tá? Ficou clara a situação? Ficou. Eu tenho umas perguntas para ele fazer. Tá. Aí a primeira dúvida é a seguinte: em 2021 não foi feita a declaração final de espólio porque foi apresentado como intermediária normal. Aí a dúvida é se é possível fazer algum ajuste, se é necessário, se não é necessário. Tá. Veja bem. Quer dizer, o espólio tinha alguns bens na sua declaração. Até porque você me disse que foi apresentada uma declaração intermediária de espólio. Sim. Foi dado baixa nesses bens, nessa declaração intermediária? Quer dizer, os bens sumiram dessa declaração? Não, continuaram. Então, Porque na época o pessoal ficou em dúvida se tinha que apresentar a declaração final de espólio ou não. Por quê? Porque essa partilha ela não foi de todos os bens, foi só de 3 bens. E havia outros 7 bens para partilhar, entendeu? tá, entendi. Mas, digamos, quem interpretou errado. Se houve uma partilha, esses bens deveriam sumir dessa declaração. Deveria ter sido feita uma declaração de final de espólio, em que você transfere esses bens para os herdeiros, até para que os herdeiros possam justificar o seu enriquecimento. Porque, veja, senão esse bem está duplicado. Se foi uma conta corrente, vai estar uma conta corrente aparecendo na declaração do espólio e do herdeiro. Tá? Então, faz uma declaração de final de... Eles não incluíram, por enquanto, na declaração deles também esses bens de 2020. É um problema também, porque, imagina, na hora que eles vierem incluir, como é que eles justificam esse enriquecimento? Sim, Tá? exatamente. Então, o que deve ser feito? Pegar aquela declaração intermediária de espólio, transformá-la numa declaração de final de espólio. Tá. Aí o programa vai te perguntar se há bens digamos, a continuar. Eu esqueci agora. Se algum bem continua, você vai dizer que sim, e você vai transferir só esses 3 bens. Tá? Mesmo numa declaração de final de espólio, você vai ter 3 bens que foram transferidos e 7 bens que continuam na declaração. Ok? Isso em 21. Então, em 2021, eu vou ter uma declaração final de espólio e uma intermediária, Não, certo? não. Só vai ter uma declaração. A final de espólio vai retificar essa intermediária. Você entregou uma declaração de intermediária. Você vai fazer uma declaração retificadora com o número daquela original, só que essa final de espólio. E aí você vai dizer lá que ele vai perguntar se Para outros persistem bens bens, a partilhar. se tem bens a partilhar, você vai dizer que sim, e vai preservar aqueles 7 e vai transferir os 3. Ok? Tá. E aí, Mas a dúvida prática é se quando eu digo que há outros bens a partilhar, se eu vou ter que colocar esses dados desses outros bens nessa declaração retificadora. Sim. Imagina que essa pessoa está viva, se estivesse viva, ele tinha lá 10 automóveis. Resolveu vender 3. Tá. Ele dá baixa em 3 e continua com 7. É a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Na declaração de final de espólio, você vai dar baixa nesses 3 bens, vai atribuir o valor de transferência e vai manter os outros 7 exatamente como estavam. Tá? Quando chegar em 2024, que foi encerrado quer dizer, houve uma sobrepartilha que ocorreu em 24, você vai fazer uma declaração de 2025, outra declaração de final de espólio. Hoje em dia, você faz tantas declarações de final de espólio quantos sejam as partilhas. Tá? Entendi. O programa vai te perguntar, essa declaração é de partilha ou sobrepartilha? Você vai dizer, sobrepartilha. Algum bem vai sobreviver? Quer dizer, ainda vão restar bens? Se essa nova partilha, se essa sobrepartilha distribuiu, quer dizer, partilhou os 7 bens, você vai dizer que não tem mais nada a ficar. Se sobrou algum, você vai dizer de novo que continua e vai fazer uma nova declaração de final de espólio quando vier a haver a segunda sobrepartilha. Tá. Não, perfeito. Ficou claro. Tá bom? Aí,
Ótimo. Eu posso só fazer uma outra pergunta? Claro, claro. Ainda nesse âmbito, um dos bens a pessoa que faleceu havia recebido em doação do seu pai, tá? Aí o que aconteceu? Quando o de cujus morreu, o usufrutuário ainda estava vivo. Então, em 2024, quando houve a sobrepartilha, foi feita na escritura a sobrepartilha da nua propriedade do imóvel, tá? Constando que havia o usufruto vitalício em favor da pessoa que havia doado, tá? De um sobrevivente. Isso. Só que o que aconteceu? O doador desse imóvel para a pessoa que havia morrido, que essa pessoa morreu em 2018, o doador morreu em 2019. Então, apesar de o doador ter morrido, né, e o usufrutuário ter morrido em 2019, ainda não foi feita a baixa do usufruto, tá? Então, o que aconteceu? Quando foi recolhido o ITCMD em 2018, foi recolhido, no Paraná, esse bem. Então, lá, a regra do ITCMD é 50% do valor do bem, né? Você paga o ITCMD, porque era numa propriedade. E aí, quando você for fazer a baixa do usufruto, você paga os outros 50%, certo? Ok. Aí os herdeiros, eles querem fazer a baixa do usufruto agora em 2025, ok? Só que qual que é a dúvida? A dúvida é, quando eu for fazer a declaração final de espólio agora, em 2025, até maio, eu vou colocar lá que foi feita a partilha e o herdeiro recebeu a nua propriedade daquele imóvel, certo? No momento que eu fizer a baixa do usufruto, a minha dúvida é qual é o tratamento a ser dado em relação ao valor da baixa do usufruto no imposto de renda. Entendeu? Eu não sei se tem que colocar alguma observação, se incide ou não ganho de capital, porque, assim, em termos... Foi atribuído algum valor a esse usufruto? Então, pela lei do Paraná, né, é 50% do valor do bem, entendeu? Então, por exemplo, na época da doação, lá na escritura de doação, constou que a doação era feita, por exemplo, no valor de 20 mil reais, tá? Então, na época da doação, o doador pagou 4% sobre 10 mil, que era a metade, ok? Quando a pessoa morreu em 2018, que foi pago o ITCMD da herança, esse bem valia, vou dar um exemplo aqui, 100 mil reais, ok? Então, foi pago o ITCMD 4% sobre 50 mil, porque é a metade do valor do bem, ok? Em 2018. Só que agora, se você for fazer a baixa do usufruto, o valor do bem já aumentou. Vamos supor que seja 150 mil, ok? Então, 50% de 150 daria 75 mil, certo? Seria o valor para a baixa do usufruto. Então, a gente tem, digamos, de acordo com as épocas, dois valores do bem, tipo, quando a pessoa morreu, era 100 mil e hoje é 150, né? E aí tem essa questão da baixa do usufruto que eu estou em dúvida em qual é o tratamento a dar no imposto de renda do herdeiro, entendeu? Então, tudo vai depender do valor que foi dado a esse usufruto pelo falecido. Tá? O falecido recebeu uma doação. Sim. Digamos, quer dizer, o falecido, alguém doou um bem e colocou em usufruto de um terceiro. Tá? Esta pessoa que é dona do usufruto, que tem direito a esse usufruto, ela pode ou não ter atribuído um valor a esse usufruto. Foi dado o valor de 50% do valor da época da Não, doação. não. Tem que ver exatamente o que está na declaração. Qual o valor que está na declaração do morto, daquele que recebeu, o dono Tá. do usufruto.
Não, então, no imposto de renda do morto, tá 20 mil o valor do bem inteiro. Não. O morto não pode ter o bem. Ele não tem o bem, ele só tem o usufruto. Ah, você está dizendo do doador, né? Do usufruto. A pessoa recebeu, quer dizer, a pessoa doou um bem e disse que usufruto, mas doou com usufruto, ok? Na hora que ele faz essa doação, ele tem que ter atribuído um valor àquele usufruto. Imagina, quer ver, pensa só um caso. O pai resolve doar um apartamento, o único apartamento que ele tinha para o filho, tá? Então o filho está com a nova propriedade, ele está com o usufruto. Passa-se uns anos, o filho chega para o pai e diz: pai, o negócio é o seguinte, eu precisava muito vender esse imóvel, porque os filhos cresceram, eu quero comprar um maior. Você dá baixa desse usufruto para mim? Você abre mão do usufruto? Aí o pai diz: tudo bem, só que esse imóvel eu moro nele, eu não tenho condição de, digamos, não tenho como sobreviver sem este bem. Eu vou precisar alugar um imóvel. Então você vai ter que vai ter que, digamos, pagar pela baixa do usufruto para eu poder sobreviver. Percebe? Então, é possível atribuir-se um valor ao usufruto. Nesse caso, se o pai tivesse atribuído um valor ao usufruto, o filho indenizaria, digamos assim, vou chamar de indenizar, indenizaria o pai pela baixa do usufruto e o pai viveria com aquele dinheiro. Se o pai tivesse atribuído um valor baixo nesse usufruto, e se o filho indenizasse ele por um valor maior, o pai estaria tendo ganho de capital. Então, precisaria ver aquele que morreu, que era digamos, era o detentor do direito do usufruto, que valor ele atribuiu a esse usufruto. Se quem herdou isso, quem herdou esse usufruto, receber este usufruto por um valor maior do que aquele que constou na declaração do falecido, há que se falar em ganho de capital. Por quê? Para o Código Civil, o usufruto é um imóvel. Aham, tá. Tanto é que, digamos, essa pessoa que tem esse usufruto, se ele tem usufruto e tem um outro imóvel, se ele resolveu vender este imóvel que ele tem, além do usufruto, ele não tem direito àquela isenção de 440, porque ele tem dois imóveis. Tem o imóvel e o usufruto. Entendeu o que eu Entendi, quero dizer? entendi. Eu acho que estou falando a mais. Eu gosto de, digamos, trazer umas coisas que às vezes as pessoas não sabem que não sabem, ou nunca pensaram nisso. Isso ajuda a pensar. Sim, sim. Tá? Então, é interessante que quando você, digamos, adquire o usufruto, que seja atribuído um valor a esse usufruto. Porque se não houver, se não acontecer como aconteceu isso, se a pessoa morrer e alguém herdar o usufruto, ou se o dono da nova propriedade pedir ao usufrutuário para abrir mão desse usufruto, ele tem que ter algum dinheiro, tem que ter alguma compensação. Sim, sim. Tá. Então, nesse meu exemplo, tipo, se vamos supor que tivesse, como a doação foi feita por 20 mil e o usufruto fosse metade, seria 10 mil para o usufruto. Nesse caso, nós estamos falando da base de cálculo do ITCMD. Não, Eu eu tô, estou falando. sim, não, mas é que eu estou partindo disso como atribuição do valor do bem condizente com o valor do ITCMD à época, entendeu? Essa é a minha premissa. Não, olha só. Então vamos esclarecer uma coisa. Numa declaração de final de espólio, não importa o valor atribuído na escritura, não importa o valor do ITCMD. Vai Tá? importar o valor que o inventariante atribuir. Tá? Certo. Nesse caso, quem fez a doação, se ele não atribuiu valor Alô? nenhum a esse usufruto, vai ser tudo ganho de capital. Ah, foi o que 100% ganho aconteceu? de capital. Entendi. Tá. Mas se ele atribui, por exemplo, o valor de 10 e portanto, O a pessoa... herdeiro pode receber por 10 ou por um valor maior que 10. Vai depender do inventariante. Aham. Se É estava aquilo que por eu te falei. 10 ele recebeu 75, vai... Imagine que o dono da nova propriedade tenha interesse em dar baixa no usufruto. O Aham. inventariante transfere esse bem, esse usufruto, do falecido para o herdeiro, atribui um determinado valor, se for o caso, apura o ganho de capital, e quando o usufrutuário der baixa nesse usufruto em favor no proprietário, ele vai, digamos, não teria ganho de capital. Aham. Percebe? Tá bom. Entendi.
Então, tudo vai depender do valor de transferência, do valor que vai. Exatamente, sim. Porque, na Isso, verdade, desculpa, o que eu estava pensando aqui é o seguinte, só para não quero me alongar muito para as outras pessoas poderem também participar, mas assim, o meu ponto é, como a gente tem esse descasamento de valores por conta do fluir do tempo, né, 2018, 2020, 2024, na declaração final de espólio de 2024, eu só vou declarar a nua propriedade, certo? Aí, depois que for feita a baixa do usufruto, por exemplo, se for feita em 2025, o reflexo da baixa do usufruto só vai ocorrer no ano que vem, né? Na declaração do herdeiro do ano que vem. Se o inventário terminou em 2024, ainda que não tenha havido o registro desse usufruto, ele já adquiriu, já é dele. É como você comprar um imóvel e ter uma escritura de promessa de compra e venda. Você apropria aquele bem na sua declaração, independente de quando você vai fazer o registro. O registrar no RG simplesmente te dá a garantia de que aquele bem é seu. Uma outra pessoa não vai registrá-lo. Mas, no momento da escritura, da promessa de compra e venda, aquele bem passa a ser seu, para efeitos de imposto de renda. Entendi. Então, como você está falando isso, nessa perspectiva, como a base do valor do bem para fins da partilha foi de 100, que era o valor de 2018, e não 150, eu registraria o valor de 100 na declaração final de espólio e apuraria o ganho de capital. Sim, sim, sim. Se o falecido que detinha o usufruto registrou na declaração dele que aquele usufruto valia 100 mil reais, você pode transferir para o herdeiro por 100 ou por um valor maior. Se transferir para um valor maior, o falecido, o espólio, vai pagar o ganho de capital. Perfeito, tá bom. Tá bom? Tá, muito obrigada. Nada. O próximo, por favor. Presidente Diva, a senhora gostaria de tirar suas dúvidas? Deixa a Adriana, que já levantou a mãozinha. Obrigado pela deferência. Leônidas, boa tarde, obrigado pela consultoria. Qual é a minha dúvida? De inventário também, mais ou menos igual a da Rosinei, mas é uma coisa mais estranha. A gente tem 2 herdeiros, o inventário não acabou, o inventário está sendo feito há 18 anos, em disputa na justiça, não tem nem previsão de quando a briga vai acabar, e os herdeiros recebem do espólio mensalmente aluguel, rendimento de aluguel, que é tributado, paga carnê-leão no espólio, tudo bonitinho, o espólio declara todo ano, tudo certinho. Só que o contador e o advogado, até 2023, a gente começou agora com eles, indicaram que os herdeiros não têm que declarar nada que estão recebendo, nem como se fosse antecipação de herança. Então, eles têm acumulado renda, têm usado renda para comprar coisas, porque não é barato, e aí não declara. Diz o advogado que fez uma consulta formal na Receita Federal, só que ele não tem por escrito. E que disseram isso. Não, os herdeiros não declaram. O espólio está declarando, está pagando o carnê-leão, faz a declaração anual, paga o imposto, para onde vai o dinheiro não importa. Se o herdeiro recebeu ou recebeu, não interessa. Só que tem uma situação estranha, porque uma das herdeiras comprou agora uma casa de 500 e poucos mil. E a renda que ela comprou é os aluguéis que ela vem recebendo, mas ela nunca declara porque foi instruída a nunca declarar. Eu só quero saber se realmente essa instrução veio da Receita e se isso está fazendo algum sentido, porque para mim nem matematicamente isso faz sentido. Não, na verdade, os herdeiros estão se apropriando de uma coisa que não é deles. Imagine que nesse o juiz no espólio ele já deu que os aluguéis 50% será para cada herdeiro até que se decida é como se os bens estivessem todos em condomínio e o aluguel está sendo dividido para 2 herdeiros até que se defina de quem é os imóveis. Pera lá. Peraí, então, bom, Os imóveis são do espólio, é do pai que faleceu. Desse jeito, eu estou entendendo que o juízo atribuiu o usufruto dos imóveis aos herdeiros.
Não, na sentença ele só atribuiu do rendimento. O Então, direito não, ao não. uso do Então, rendimento, só isso. então. Ele atribuiu o usufruto. Eles estão, digamos, vivendo dos frutos do imóvel. Isso, Concorda? exatamente. Então, Exatamente. Mas se quem eles está estão recebendo vivendo. o dinheiro ainda é o espólio. Todos os contratos de locação ainda é do falecido, todo o imposto ainda é do falecido, tudo ainda está no nome do Não, falecido. olha só. Se há uma decisão do juízo dizendo que os aluguéis devem ser entregues aos herdeiros, eles têm o usufruto. Então, eles pagam esse imposto. Não é o espólio que teria que pagar, não. É um negócio estranho, porque eu diria que o juiz, digamos, inovou. No mínimo, o juiz Porque inovou. o juiz não é exatamente tão assim, porque o aluguel é recebido pelo espólio, o espólio paga todas as contas dos imóveis, paga IPTU, paga condomínio, paga taxa, paga funcionário que faz limpeza nos imóveis fechados, paga advogado, paga contador, o espólio paga Perfeitamente tudo, bem. e o que Está correto. sobra é que é repartido, não é diretamente o valor do aluguel. Então, eu É diria que o como se ele juiz. estivesse antecipando uma herança. É mais ou menos nesse sentido que o juiz deu a sentença. Vai ser uma antecipação de herança que eles já estão recebendo, e quando fizer a divisão da herança, isso será abatido do monte. Não. De novo, esse juiz inovou. Porque esse aluguel não é herança. Esse aluguel é o fruto do imóvel, que ninguém sabe de quem vai ser. Então, Esse é o problema. no mínimo, se eu, digamos, fosse fiscal e fosse fiscalizar esses herdeiros, eu lançaria como rendimento isso que sobra, o que estão recebendo. Porque, na Sim, verdade, estão recebendo fruto. Entende? sim. Eles Se, teriam que assim, ter, eles não de estão alguma recebendo. forma, lançar esse rendimento, com certeza, concordo Sim, com plenamente. certeza. Por quê? Eles podem não estar recebendo 100% do fruto. Por quê? Porque parte do fruto está sendo usado para bancar as despesas do espólio. Espólio. Está correto, está perfeito. Só que esse dinheiro deveria estar numa conta do espólio, e aí, ao final do espólio, definido o percentual de cada um, aí sim eles receberiam isso como herança e não pagariam nada. Mas se eles estão usando, recebendo esse dinheiro agora, o imposto de renda ele é bases correntes. Você paga quando você apura quando você recebe. E eles Uhum. não estão recebendo herança, estão recebendo fruto. Mas esse é justamente o problema. O imposto está sendo recolhido no espólio, declarados os aluguéis no espólio, tudo Está está no errado, espólio, tá e errado. Veja bem. os herdeiros só estão recebendo o saldo do que sobra mensalmente. A meu juízo está errado. Se o Uhum. espólio está gastando, digamos, está tendo despesas para manter os imóveis, e está usando o dinheiro do aluguel para manter esses imóveis, isso é o rendimento líquido do espólio. Tá? Esse rendimento do líquido está sendo transferido para os herdeiros. Então, na verdade, estão usufruindo, estão colhendo os frutos dos imóveis. Para mim, teria que tributar o que os herdeiros estão recebendo. O espólio não Então, deve pagar nada, por quê? Porque o espólio não está enriquecendo. Quem está enriquecendo são os herdeiros. mas aí o problema é complexo, porque assim, todos os contratos de aluguel são com espólio, e ninguém pode alterar o contrato de aluguel para nome de pessoa física, seja qual for o herdeiro, porque ainda não tem a definição de partilha. Perfeito, Então, todas perfeito. as empresas que alugam os móveis fazem a retenção de IR para o CPF do espólio, porque é esse o contrato de locação que elas têm. As empresas que pagam aluguel não sabem nem quem são os herdeiros. Elas nem têm essa Ok. informação, entendeu? Então, o espólio faz a declaração e, se está sendo retido, ele vai ter restituição. Sim, sim, sim. E aí o que sobra vai para os herdeiros. Mas aí, se eu já tenho a retenção do IR na fonte quando recebe aluguel, e aí depois passa para os herdeiros, eles vão declarar como renda e pagar o imposto de novo? Não, olha só. Vamos fazer uma suposição matemática. Uhum, Digamos que o espólio recebeu 100 mil reais. uhum. Ok? Com Foi retenção do IR lá pela pessoa jurídica que pagou. Não, recebeu 100 mil reais, foi retido Uhum, na fonte em 20 mil reais. beleza. Ok? E Uhum, gastou para manutenção desse uhum, bem, uhum, digamos, 10 mil reais. Então, na uhum. realidade, digamos, tem 90.
70 mil, digamos, sobrando. Isso. Dos 70 mil, os dois herdeiros, digamos que fossem dois, 35 para cada um. Isso, 50% Então. para cada um. Então, o espólio vai declarar. Bom, na verdade, eu diria que o espólio declara só a fonte sem o rendimento e os herdeiros vão pagar sobre o que receberam. E Porque, na como verdade, o espólio não enriqueceu nada. Qual é o conceito do imposto de renda? É aquilo que você paga sobre o seu enriquecimento. Sim, sim. Então, Mas aí que é o problema. Esses 70 mil que está dividindo por dois, 35 mil para cada um, já teve uma retenção de imposto de renda sobre os 100 na alíquota de 27,5%. Já teve uma retenção lá no início, o entendeu? espólio teve Quando fonte eles sem recebem os 35, é o saldo dos 100 menos 27,5% de imposto de renda, menos despesa, que sobra os 35 para cada um. E aí eles não conseguem recuperar esse R que foi retido lá para bater na parte dos 35 que eles estão recebendo, porque a fonte pagadora pagou para o espólio, não pagou para o herdeiro. Então, o espólio vai ter restituição. Quando o espólio vier a fazer a declaração, ele vai ter restituição do que foi retido. Mas se o espólio lançar que teve um aluguel de 100 com IR de Não, o espólio não vai lançar isso. Quem vai lançar são os herdeiros. Eu faria a declaração do espólio só com a fonte. só com o nome da empresa, sem os rendimentos e sem o imposto. Não. CNPJ da empresa como fonte pagadora, zero de rendimento e a fonte. Aí você vai me perguntar, valor mas isso imposto vai na dar fonte. malha. Com certeza que isso vai dar malha. Uhum. E aí, Esse é o problema. Diz o advogado então, é que no as pessoas parecer querem- da Receita que não era para declarar nos herdeiros só para o espólio, mas não tem sentido, porque o espólio cresce, mas sai o dinheiro, e os herdeiros têm renda e não estão declarando nada. E agora Veja tem bem, uma olha comprou só, um bem, e como é que ela prova a origem? A origem ela tem, é lícita, tudo certo, mas está furada essa história. Então, veja bem, imagine que o inventário terminasse hoje. Qual é o bem do espólio? Só os imóveis. Isso, mais O que nada. ele recebeu de aluguel não tem ninguém. Quer dizer, Não, não está no inventário. Em não. compensação, os herdeiros estão com a burra cheia de dinheiro dos aluguéis que receberam. Sim. Do saldo, Então, depois das despesas do saldo que eles receberam. sim. Então, não, independente se é o total, se é o saldo, Sim, mas sim, os sim. herdeiros estão enriquecendo e o espólio nada. Não enriqueceu nada. Então, o espólio não deveria pagar imposto, porque ele não enriqueceu, ele não teve rendimento. Se existe, aí é que está, existe uma decisão do juízo mandando fazer dessa maneira, essa declaração do espólio vai cair na malha, a pessoa, o Não, inventário. cai todo ano, por isso que mudou de contador. Exatamente por isso que mudou de contador. Então, Porque as todo pessoas ano o estão espólio cai na malha. Desde E aí? 2018, que está caindo na malha todo ano. E o que as pessoas têm feito na malha? E explicar tudo isso para a Receita. Elas têm explicado? Tem apresentado tudo, inclusive a decisão do juiz e tudo mais, mas a Receita olha e responde para o espólio. A Receita não olha nem responde para os herdeiros. Ela não fala nada dos herdeiros porque ela está analisando a declaração pura e simplesmente do espólio e os documentos do espólio. Então ela não fala se os herdeiros é assim, se é assado, se é assim, se é assado. Ela vai olhar o espólio. Não, como é que está sendo feita essa declaração do espólio? Está declarando os bens, os rendimentos, os aluguéis, o carnê-leão pago mensalmente, até dezembro do ano passado está sendo feito exatamente assim, e o imposto retido, e se tem diferença de imposto, paga na declaração. Então, não tem motivo de cair na malha, não. Não, Então, essa está declaração caindo, mas está caindo na malha por causa de incongruência de valor retido, o valor não está retido, o valor está pago, o valor não está pago. Recebeu o aluguel com IR, não recebeu o aluguel com IR, ele não fala nada dos herdeiros, porque não tem informação nenhuma dos herdeiros. Então, concordo. Então, desse jeito, essa declaração não tem por que cair na malha. Essa declaração Não. vai. E quando cai, a gente manda a decisão do juiz de como é que o espólio está operando e tal, para Pão Duro, e tá indo. 2018 já saiu, 2019 já saiu, tá de 2020 para cá, ainda está na malha. Estamos esperando. Sim, então, porque a declaração não está espelhando a decisão do juízo.
Em lugar nenhum está informando que está sendo repassado X para o herdeiro, X para o herdeiro. Na declaração do Ele espólio, não. a decisão do juízo. Eu diria que o certo seria isso. Libera o espólio do rendimento, zero de rendimento, ele vai ter restituição porque ele foi retido, e os herdeiros vão, os supostos herdeiros vão atribuir, vão oferecer a tributação, esse rendimento, vão pagar carnê-leão. Se conseguir receber a restituição, vale a pena, fica mais certo. O problema é se vai conseguir receber essa restituição. Conseguiram receber a restituição. Teria que fazer o primeiro ano para ver. Ou então ter essa resposta por escrito da Receita para ter certeza, mas ninguém tem a resposta por escrito, também fica difícil. Tá bom. Não, faz uma consulta. Coisa Daqui a confusa. pouco Declaração de imposto de renda é muito confuso. Tinha que ser todo mundo do MEI, simples. Basta raciocinar. Mas aí tem um juiz para ajudar. Hã? Aí tem um juiz para ajudar a raciocinar. Não, o juiz não. Obviamente que o juiz inovou. Só que como decisão judicial não se discute, cumpra-se. Se ele mandou fazer, que se faça. Só que desse jeito que estão fazendo, está totalmente errado. Os herdeiros estão totalmente a descoberto. A hora que a Receita... Sim, exatamente. É o que aconteceu agora. Por isso que deu problema agora. Entendeu? Eu faria desse jeito. Zero de rendimento para o espólio. O espólio vai ter restituição, porque ele vai informar só a fonte. Os herdeiros fazem carnê-leão, justificam o seu enriquecimento e ponto. Se os herdeiros Hã? Tem mais coerência. Tem que apresentar isso para os advogados e ver o que eles acham para poder mudar. Eu falei dessa maneira sem nenhuma preocupação. Vai cair na malha? Certamente que vai. Você junta lá, se o juízo deu essa decisão de juízo é para ser cumprida. Beleza, maravilha. Tá bom? Deu uma luz. Muito obrigado. Nada. O próximo, seu Milton Cabral. Boa Eu tarde. só vou solicitar nas perguntas serem mais objetivas, tá bom? Porque o senhor Luiz também tem o horário dele. Na minha hora. Tá bom. Então, depois de 40 anos, agradecer o sindicato, né? Essa oportunidade. Eu acompanho o Quaresma há muitos anos. Depois de aposentado, continuo atendendo alguns clientes, né? A minha pergunta é bem simples, mas antes eu queria fazer um comentário. Esse ano, Quaresma, o que a Receita Federal está fazendo é uma coisa diferente, porque tem gente entregando a declaração porque possui os documentos. As empresas que entregaram a DIRF não consta ainda no sistema da Receita Federal e tem gente, que é meu caso, preso sem conseguir acessar o comprovante de rendimento, porque a Receita não soltou e a empresa não entregou. Está complicado isso, porque tem algumas pessoas... Deve ter entregue. A empresa entregou. A Receita que não disponibilizou. Pois é. Eu só estou fazendo esse comentário. Sim. Então, o que acontece? Quer dizer, eu vou dizer pela minha experiência, mas eu tenho certeza que deve estar acontecendo isso. Existe, digamos, uma questão orçamentária. A Receita faz demandas ao certo, e o certo, como empresa, ele só pode trabalhar, só pode fazer se ele tiver certeza de que vai receber. Tá? Tem que ter um empenho. Se eu contrato você para fazer um serviço, você tem que ter certeza que eu vou ter dinheiro para te pagar. O certo funciona assim e corretamente. Como não há, digamos, a verba da Receita está curta, a Receita diz, olha, certo, eu queria que você preparasse aqui, porque isso não é automático. Qualquer coisa que você faça em informática vai ter um custo. Você vai ter que alocar mão de obra, tempo de máquina, etc, etc, etc. O CERPRO mensura isso e diz, ó, isso vai custar R$100.000. E a Receita tem uma outra questão que vai custar 80. Aí você diz, ó, esse aqui vai custar 100, esse aqui vai custar 80. Quanto você tem para me pagar? Ah, só tem 100. Então você escolhe um dos dois. E aí a Receita é obrigada a priorizar aquilo que é mais importante para ela naquele momento. Então, por conta disso, certamente não foi priorizado a disponibilização da DIRF no ECAC como vinha até o ano passado.
o trabalho não foi descontinuado. Você vê que a informação que já existia continua lá, só não houveram novas informações. O que eu lhe aconselho? Pegue uma procuração do seu cliente e busque a declaração pré-preenchida, porque lá estão todos os dados. Os dados não estão na DIRF, lá na consulta a rendimentos informados pelas fontes pagadoras, mas com certeza estão na pré-preenchida. Obrigado. A minha pergunta, na verdade, vai contra as pessoas que estão no exterior, é bem rápido. A pessoa que está no exterior, vamos dizer, em 2024, aí arrumou um emprego e não entregou a declaração de saída definitiva, você pode me explicar essa questão? Aí eu preciso, digamos, justificar, quer dizer, como é que é o conceito de quem é residente e quem não é, quem fica e quem sai. Para a pessoa tornar-se residente no Brasil, ela precisa ficar aqui 184 dias num período de 12 meses. Ela pode, digamos, passar uma semana aqui, uma semana fora, uma semana aqui, uma semana fora, num período de 12 meses. Quando ele alcançar 184 dias, a partir daí, ele passa a ser contribuinte brasileiro. Vai pagar aqui no Brasil sobre o que ele ganhar em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, trabalhador de plataforma. O camarada trabalha, um estrangeiro que vem trabalhar na plataforma. Ele passa 15 dias aqui, 15 dias lá, 15 dias aqui, 15 dias lá. Certamente, em menos de um ano, ele terá passado aqui mais do que 184 dias. Por quê? Ainda que ele tenha 15 dias de trabalho, 15 dias de folga, ele tem um dia que ele gasta para chegar ao Brasil, quer dizer, então ele chega um dia aqui, passa 15 dias, deu 16. Para ir embora, gasta mais um dia, 17. Então, a cada 30 dias, ele passa 17 dias aqui, ok? Então, certamente, em um ano, ele terá passado mais do que 164. Então, ele tornou-se contribuinte brasileiro e vai pagar imposto aqui. Agora, o contrário, seu caso, que você quer. A pessoa saiu do Brasil, digamos, foi passear na chegou lá, falava muito bem inglês, o camarada lá do quiosque lá da Disney disse, não, você não quer trabalhar conosco aqui, não, coisa e tal, você é brasileiro, muito bem falante, ele que foi passear, arranjou um emprego e fica trabalhando lá. Ele vai deixar de ser contribuinte brasileiro em duas situações. Se ele determinar a data da saída dele ou se ele passar 12 meses interrupto fora. Então, ele saiu, por hipótese, saiu no dia 1º de janeiro. Em dia 1º de março, 2 meses depois, ele conseguiu arranjar um emprego. Está ganhando dinheiro lá. Se ele não fizer nada, ele vai ter que pagar no Brasil sobre o que ele está ganhando lá desde março até março do ano seguinte, até o final de fevereiro do ano seguinte. Ele vai ter que pagar no Brasil. Se ele perceber que, digamos, o emprego deu certo, que ele vai ficar lá, ele pode perfeitamente fazer uma declaração de saída definitiva no ano seguinte, determinando a data da saída dele. Bom, eu comecei a ganhar dinheiro 1º de março, eu vou dizer que eu saí dia 1º de março. Tá? Então, a questão é essa. A pessoa pode determinar a data da saída ou não fazer nada. Se não fizer nada e não voltar ao Brasil, ele automaticamente deixa de ser contribuinte brasileiro 12 meses depois, a partir do 13º mês. Sendo que não fizer Essa nada... declaração pode... Perfeito. Essa declaração pode ser feita retroativa? Pode. Ok, obrigado. Nenhuma fiscalização, não sofreu nenhum ato da Receita neste período, pode perfeitamente. Ok, obrigado, Leandro. Nada. Bom, Leônidas, são duas questões, tá? A primeira, você falou em moléstia grave para isenção do imposto de renda. Quais os procedimentos que a gente precisa ter na sequência? Excelente pergunta. Vou orientá-los, porque está muito... O que a gente percebe? Muita gente tem moléstia grave e não usufrui do direito, quer dizer, é aposentado e tem moléstia grave e não usufrui do direito achando que é negócio do outro mundo, que não vai conseguir nunca. É muito fácil conseguir. Imagine que a pessoa adquiriu uma moléstia grave. Tá? Certamente, se ele não morreu ainda, é porque está se tratando com médico particular. Se alguém que adquire uma moléstia grave e vai para o SUS, morre rapidinho, porque não vai ter atendimento. Isso é fato. Então, essa pessoa adquiriu uma moléstia grave, graças a Deus teve condição de consultar um médico e se tratar
na iniciativa privada, com plano de saúde, seja lá o que for, então está sobrevivendo. E o que eu quero dizer com isso? Que ele é capaz de conseguir um laudo do seu médico particular. Tá? Então, ele tem um laudo particular, que não serve para efeitos de isenção de imposto de renda. E aí que as pessoas, digamos, morrem sem usufruir, porque não sabem como fazer. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai pedir ao seu médico particular que dê a ele um laudo especificando a doença. E o médico vai dizer, ateste que fulano de tal é portador de tal doença, uma daquelas elencadas na lei, desde tal data. Ele faz esse laudo, esse contribuinte pega este laudo particular e vai na clínica da família. No município do Rio de Janeiro chama-se clínica da família. Mas, com certeza, no estado do Rio de Janeiro inteiro, no Brasil todo, existem postos de saúde. Posto de saúde, com certeza, é um órgão do município. Tá? Então, a pessoa pega esse laudo particular, vai na clínica da família ou nesse órgão público do município e diz, doutor, eu tenho aqui um laudo do seu colega fulano de tal e eu preciso que o senhor ratifique esse laudo num papel aqui do posto de saúde. Eu diria que eu até hoje ainda não encontrei um posto de saúde que tivesse se recusado a fazer isso. Eu diria que quase todos os postos de saúde do município do Rio de Janeiro já conhecem esse procedimento, estão facilmente dando esse laudo. Essa pessoa vai pegar esse laudo, ele tinha um laudo particular, quando o médico passa esse laudo, digamos, passa limpo num papel do município, do posto de saúde, ele passa a ter um laudo oficial. Ok? Com este laudo oficial, é importante que o médico diga o nome da doença e desde quando começou. Ele vai retificar a declaração, ele retificando num dia, retifica e transmite. No dia seguinte, essa declaração já estará na malha. Ele vai fazer um dossiê juntando esse laudo e explicando para o fiscal. Ó, tenho moléstia grave desde tal data, estou aqui apresentando um laudo oficial do posto de saúde tal, do hospital tal, seja lá de onde for, e pronto. Basta isso. O que acontece? Os fiscais estão em greve há mais de 100 dias. Eu acho que ainda não terminou essa bendita greve. Então, por conta disso, essa análise da documentação está demorando anos. Tem gente que apresentou a declaração retificadora de 2021 a 2024, tem mais de um ano e ainda não foi analisado. Não, isso não quer dizer que a pessoa perdeu o direito. Ah, não entreguei, eu acho que não tem direito porque não fizeram nada. Não, a pessoa tem direito. O que acontece é que o fiscal ainda não trabalhou, ainda não cumpriu sua obrigação. A hora que ele trabalhar, ele vai olhar o laudo, vai ver que está certinho e vai liberar a declaração. Facilmente ele vai receber essa restituição. Mais uma coisa. Essas pessoas, muito possivelmente, apuraram o imposto a pagar quando fizeram sua declaração original. Então, quando você retifica, você passa imposto a restituir ou fica isento, e aí você tem direito a pegar de volta aquilo que você pagou indevidamente. E você vai fazer isso através do PERDECOMP. Ok? Então, esse procedimento é muito simples, recomendo a todos que façam, não abram mão do seu direito. Ok? Leones, aproveitando só o gancho, presidente, uma cliente tem problema nos ossos que se quebram. Isso para a Receita é considerada moléstia grave? Não, até onde eu sei, essa, digamos, osteoporose não está elencada naquele rol de doenças, não. Eu diria que tem um bocado de doenças, digamos, novas, que deveriam estar lá, mas não estão. A menos que o médico enquadre essa doença dela numa daquelas que estão lá no rol da lei, ela, a princípio, não teria direito, não. Né? Acho que a Damares quer falar. Tem outra doença também, seu Leônidas, fibromialgia. Se enquadra como moléstia grave? Com este nome, não. Se o médico disser que ele tem fibromialgia, não. Tem umas doenças que parecem muito com fibromialgia, mas precisaria... Tudo vai depender do que o médico disser. Se o médico atestar que a doença que a pessoa tem é uma daquelas que consta no rol da legislação, com certeza ele vai ter isenção. Ah, só um detalhe. Uma coisa que muita gente não sabe. Uma das moléstias graves é cegueira. As pessoas têm 2 olhos. Basta que ele tenha cegueira em um dos olhos, ele tem direito à isenção. É a chamada cegueira monocular. Leônidas,
Boa tarde, prazer em te ver. Eu fui na Unipec ontem, mas estava com resfriado, não pude ficar. Estou aproveitando hoje aqui. Alzheimer tem alguma. Então, dependendo do médico, o médico pode classificar o Alzheimer como, digamos, o início. Alzheimer, certamente, ele, digamos, ele termina ou ele evolui para uma alienação mental. A pessoa, digamos, passa a esquecer, entre outros problemas, tem o esquecimento, tem a alienação mental. Se o médico entender que aquele grau de Alzheimer já é uma alienação mental, ele tem direito à isenção. Doença, mal de Alzheimer como doença não dá direito à isenção. Mas o mal de Alzheimer, por conta, digamos, do grau do Alzheimer, ele pode se caracterizar numa alienação mental e aí sim dá direito à isenção. É parecido com cardiopatia. Muita gente tem alguma cardiopatia. A cardiopatia em si não dá direito à isenção, mas uma cardiopatia grave dá. Eu digo que o Alzheimer é mais ou menos a mesma coisa. Um Alzheimer grave se equipara ou se equivale a uma alienação mental, nesse caso tem direito à isenção, sim, se for aposentado. Problemas de audição. Isso é uma injustiça. Não, não tem. O que eu entendo que é uma injustiça maior? Olha só o absurdo. Os nossos deputados deveriam pensar nisso. Você, digamos, tem uma perna, digamos, um pouco menor do que a outra. Por alguma razão, você teve um acidente, coisa e tal, sua perna ficou um pouco menor do que a outra, então você tem uma dor danada nos pés, e aí você vai a um ortopedista, o médico diz, o caso é fácil de resolver. Eu curo essa sua dor em 2 tempos. Você vai comprar uma palmilha e vai botar nos calçados. Aí a pessoa vai lá no profissional que faz palmilha, gasta R$ 1.000 na palmilha. Esse valor, esse custo da palmilha é dedutível, tá? Agora, uma pessoa que tem deficiência auditiva, se você tira o aparelho dessa pessoa, ela fica perdida. É como se tivesse Alzheimer. Ela não consegue se relacionar, ela não consegue, digamos, participar da sociedade. Ela não se relaciona. E nunca nenhum deputado teve a capacidade, a sensibilidade de dizer que aparelho auditivo digamos, o custo do aparelho auditivo seria rendimento isento. Eu não digo nem de dizer que a moléstia é grave, mas, no mínimo, digamos, liberar as pessoas de deduzir aquele custo do equipamento, do aparelho auditivo. Isso é uma injustiça enorme. Quem É conhece alguém muito alto, com deficiência... deprecia rapidamente, né? Hã? É alto e deprecia rapidamente. Exatamente, então. E é um custo. E quem conhece alguém que tem deficiência auditiva sabe, se tirar o aparelho, essa pessoa fica. Ela quase morre, ela morre para a sociedade, ela não consegue se relacionar, vai acabar, se não tiver aparelho, você vai ficar deprimida, vai acabar morrendo. E nunca ninguém se preocupou em alterar a legislação de dizer, ó, o custo de aparelho auditivo é dedutível. Como é o caso da palmilha. Eu cito esse exemplo que é um absurdo. Você poder, não que eu esteja contra as palmilhas, mas você isentar, quer dizer, deduzir o custo de uma palmilha e não deduzir o custo de um aparelho auditivo, para mim é uma maldade. É uma falta de sensibilidade que não tem preço. É verdade. E, Leandro, estou perguntando se tem, né, uma lista dessas doenças que eles são Tem. considerados como moléstia e onde encontrar. É fácil. No Perguntas e Respostas você consegue. Se você der uma busca no Google, moléstias graves, isenção de imposto de renda, ele te mostra todas elas. É muito fácil. Perfeito. Presidente, quer complementar? Leônidas, como o horário já está em 5h30 quase, e aí talvez os seus compromissos também e das outras pessoas não possam estar conosco, se for o caso, as minhas perguntas eu posso direcionar para você sobre herança, sobre a declaração de final de espólio, dos herdeiros, quando entra, como entra, o ganho de capital, o valor dos imóveis que são atribuídos quando você está fazendo o inventário, você tem vários valores. O valor que estava na declaração de bens do falecido, o que vem no IPTU, o que a Cefaz atribui para cálculo do imposto que você tem que pagar, valor de mercado, entre outros. E na hora da escritura de inventário,
e depois na transmissão, quando o inventário está terminado, que valor deve ser colocado para os imóveis, né, na declaração dos herdeiros. Então, não sei se é informação que é um pouco extensa. O que eu faço? Eu vou tentar Pergunto ser, depois. eu falo rápido, eu vou tentar ser conciso. O que acontece? Quando termina o inventariante ele tem poder de atribuir o valor qualquer a este bem, tá? Então, não é o valor que a pessoa disse na escritura de inventário, aquela avaliação do inventariante da escritura não serve ao valor da Cefaz, que a Cefaz atribuiu para cálculo do ITCMD, não serve, quer dizer, não serve no sentido de que não está vinculado. Simplesmente você vai usar o inventariante, vai pegar o valor que constou na última declaração do falecido, do espólio, e atribuir um valor que eu recomendaria, quer dizer, que pode ser o valor de mercado. Qual é a questão? Dependendo da data da aquisição, vale muito a pena você reavaliar aquele bem e botar valor de mercado. Por quê? Porque o espólio, com absoluta certeza, sempre vai pagar menos do que o herdeiro. Porque o espólio, obviamente, adquiriu esse bem antes do falecimento. Tá? Um detalhe: a data de aquisição pelo herdeiro é a data do falecimento, não importa o tempo que demora o inventário. Essa pessoa, agora, ainda há pouco, que disse que tem inventário lá de 18 anos. A data de aquisição pelo herdeiro é 18 anos atrás, que foi quando a pessoa morreu. Não importa que o inventário termine agora. Tá? Então, a data da aquisição pelo herdeiro é a data do falecimento. O valor a ser atribuído ao herdeiro é a capacidade do inventariante atribuir. Mas ele tem que ficar atento com uma determinada. Antigamente, eu diria que sempre era interessante trazer esse bem a valor de mercado. Depois que inventaram aquela MP do bem, nem sempre. Por quê? Imagina que um bem foi adquirido em 2020, por hipótese. E aí tem um certo valor. 2020, não. Botar 2000. Foi adquirido em 2000. Então, a pessoa, digamos, o inventariante, na hora de transmitir esse bem, ele vai apurar o ganho de capital e vai ter aquelas reduções. E vai apurar um determinado valor de ganho de capital para o espólio. Se digamos, o interesse, se a perspectiva do herdeiro for receber esse bem, um bem imóvel, vender esse bem para adquirir um outro, eu diria que não vale a pena reavaliar o bem. O herdeiro, o inventariante transmite esse bem pelo mesmo valor que estava na declaração, o inventário não paga nada e o herdeiro, quando vier a vender, já que ele vai aplicar o fruto da venda em outro imóvel, ele também não vai pagar nada. Quer dizer, fica aquele ganha-ganha. Ganha o espólio, ganha o herdeiro, que nenhum dos dois paga. Agora, se o herdeiro tem a perspectiva de vender aquele imóvel para, digamos, viajar, pagar dívidas, etc., etc., vale a pena valorizar esse bem, porque o espólio certamente pagará muito menos do que o herdeiro. Eu não sei se eu consegui, talvez tenha deixado de falar alguma coisa que você comentou, mas eu diria que, em linhas gerais, o principal eu diria que é isso. A data da aquisição é a data do falecimento. Vale a pena reavaliar o bem, mas dependendo da perspectiva futura dos herdeiros. Eu diria que isso é o principal. Certo, tá ok. Valeu. Só mais um detalhe. Existem duas situações em que você pode transferir o bem por um valor totalmente diferente da escritura. É a transmissão causa-mortes e a doação em adiantamento da legítima. Não é qualquer doação, é a doação em adiantamento da legítima. Por quê? Porque é como se fosse uma transmissão causa-mortes adiantada. Então, quem faz uma doação em adiantamento da legítima, ele pode transferir esse bem para o herdeiro, digamos, para o donatário, pelo valor que ele quiser, pelo valor de mercado. Imagine a mãe que adquiriu um imóvel lá em 1970. Quer dizer, pagaria quase nada de ganho de capital. Vai transferir esse bem para o filho, com usufruto ou não. No lugar dessa mãe, eu transferiria um valor bem alto para que esse filho, quando ele viesse a vender, se viesse a vender, não pagaria ganho de capital. Tá? Então, são essas duas situações em que o bem pode ser transferido por qualquer valor. Tá ok. Certo. Então, a minha parte aqui você já colaborou, de repente ajudou outras pessoas também.
E aí, Leônidas, quero te agradecer a todos que estão aqui, e certamente depois dessa temporada de entrega agora de declaração, e na medida que a gente tiver alguma demanda para alguns outros esclarecimentos, a gente solicita que você nos ajude novamente. E, posteriormente, a entrega da malha fina, como sempre, a gente sempre bate um papo para ver quais foram as maiores dificuldades de uso aí da pré-preenchida ou de qualquer outra declaração. E, Eu Evelyn, só, não sei se você teve chance de bater alguma foto, se a gente pede para as pessoas abrirem seus vídeos para que a gente possa, então, tirar uma foto aí da nossa conversa com Leônidas, e que, Leônidas, como sempre, você nos ajudou bastante. Acredito que as dúvidas que foram apresentadas também foram, de modo geral, atendidas, atendendo a outras pessoas. E muito obrigada pela sua disponibilização de tempo, de conhecimento, sua tranquilidade, seu carinho com todos nós. Muito bom a gente sempre conversar com você. eu que Então, agradeço. Evelyn,